Você pediu, então aqui está até a análise completa das patentes, cobrindo tudo o que a Rockstar está preparando silenciosamente para o GTA 6. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A primeira que vamos abordar é o sistema e método para a locomoção de personagens virtuais. O que a Rockstar patenteou aqui é uma forma de fazer uma única animação se comportar como muitas diferentes, sem trocar de clipes o tempo todo. O sistema olha para o chão, o ângulo de um passo, objetos próximos, até mesmo o que o personagem está segurando, e então ele remodela o movimento em tempo real, ajustando o comprimento da passada, o apoio do pé, quadris e coluna, alcance da mão, pontos de contato e onde o peso deve ficar. Então, se você subir em uma guia baixa, ele alongará um passo e levantará um pouco o dedo do pé. Se você girar para abrir uma porta com a mão oposta porque a outra mão está ocupada, ele reposiciona o torso e muda o alcance. Se você deslizar para entrar em um carro esportivo baixo versus uma picape alta, ele resolve a altura do assento e a posição do pé na hora, em vez de precisar de duas animações separadas de entrada. Ainda é o mesmo movimento principal, mas o resolvedor o adapta para a situação, para que não pareça copiado e colado de um contexto diferente. Comparado a jogos mais antigos, isso é algo grande. GTA V tinha alguns ótimos momentos graças à euforia e milhares de animações feitas com captura de movimento, mas o movimento do dia a dia dependia de muitas transições pré-gravadas, como andar, parar, interagir, e você podia perceber deslizes de pé ou a mão atravessando objetos quando o mundo não combinava perfeitamente com o clipe. Red Dead 2 avançou com um melhor apoio dos pés, mudanças de peso mais naturais e contatos mão-objeto mais limpos, mas ainda podia tremer em rochas irregulares, repetir a mesma forma de montar e desmontar em alturas muito diferentes ou redefinir uma pose quando você mudava de ideia no meio da ação. Esta patente foi projetada para reduzir essas falhas, permitindo que a mesma animação se adapte a inclinações, altura, posicionamento de objetos, mãos ocupadas, diferentes tipos de corpo de personagem e equipamentos, sem que os desenvolvedores precisem criar centenas de cópias quase idênticas. Para o GTA 6, a vantagem prática é um movimento que simplesmente parece mais limpo em todos os lugares. Andar e correr devem se fixar em inclinações sem deslizar. Pular por cima de grades baixas não parecerá o mesmo pulo colado em cada obstáculo. A decolagem e o pouso se ajustarão à altura e ao ângulo. Entrar em carros, barcos e motos deve parecer certo em diferentes alturas de assento e larguras de porta. Pequenas ações cotidianas como checar um celular enquanto vira, trocar uma bolsa de mão, empurrar uma porta com o ombro porque ambas as mãos estão ocupadas, devem se conectar suavemente em vez de pausar o fluxo. A próxima que temos aqui é o sistema e método para navegação virtual em um ambiente de jogo. Eu me aprofundei nisso e parece que a Rockstar construiu um verdadeiro cérebro do trânsito. Em vez de cada carro seguir cegamente pequenos pontos de passagem, a navegação é dividida em duas camadas. Isso é algo novo, porque o trânsito do GTA V são basicamente trens em trilhos invisíveis. A cidade é fatiada em milhares de nós de caminho, esses pequenos ímãs para os quais os carros se direcionam, e a principal tarefa da IA é pular de um ímã para o próximo, não importa o que esteja no caminho. As mudanças de faixa dentro de um único nó são meio aleatórias. Uma vez que um novo nó começa, eles se comprometem e não mudam de faixa tardiamente, mesmo se a oportunidade for óbvia. É por isso que você tem aquelas guinadas repentinas e feias bem na separação, e depois zero flexibilidade. As junções também não são grafos de faixas reais, mas sim uma caixa com um temporizador. Então os carros apenas tentam não bater enquanto obedecem a uma regra básica de esperar ou ir. Os semáforos que você vê são basicamente cosméticos. O tempo é o mesmo em todos os lugares. Cerca de 40 segundos de vermelho e 5 segundos de verde. É por isso que o fluxo nas junções parece estranho. E o online piora, pois a sincronização peer-to-peer pode fazer surgir obstáculos invisíveis por alguns milissegundos. Então, um NPC desvia para evitar algo que você nunca viu, e depois volta para seu ímã como se nada tivesse acontecido. Red Dead 2 parece mais vivo, mas as carroças ainda têm dificuldade com ruas complexas, e obviamente não foi feito para as interseções de Miami, e essa patente é a saída da Rockstar para isso. Em vez de microgerenciar a cada poucos metros com ímãs, o jogo mantém dois mapas da cidade, um grafo de vias grosseiro com grandes interseções, rampas, segmentos de rodovia e o grafo detalhado de faixas em que você realmente dirige.
Isso dá ao GTA 6 as ferramentas para ter um trânsito mais denso com menos acidentes estúpidos, porque os carros sabem que uma curva está chegando a quarteirões de distância, então eles começam a ir para a faixa certa mais cedo, e se uma faixa estiver bloqueada, eles têm um outro plano B pronto para se expandir, não um desvio de pânico no último segundo. O roteamento pesado é executado em um planejador de servidor, então milhares de motoristas e pedestres podem receber atualizações sensatas sem derreter seu console. Sua máquina apenas lida com as decisões locais de não bater no ônibus. Então, o efeito final é fusões mais cedo, saídas mais limpas, recuperação mais rápida de engarrafamentos e acidentes e muito menos momentos de preso para sempre atrás de uma scooter estacionada. Onde isso fica interessante para a jogabilidade é nas perseguições e na sensação da cidade. Veículos de emergência devem abrir caminho inteligentemente e recalcular a rota quando uma rua for fechada. Oponentes em uma perseguição não parecerão estar em trilhos. Eles podem escolher uma saída melhor a 3 quarteirões de distância e forçar você a novos ângulos. E claro, os pedestres também se beneficiam, porque o mesmo sistema raciocina sobre bifurcações e travessias, então as multidões podem se espalhar, hesitar ou desviar de maneiras que parecem intencionais em vez de programadas. Depois, há o sistema e método para geração de objetos e ambiente de jogo. E pelo que pude ver neste, a Rockstar patenteou uma forma de construir pessoas, objetos e interiores como se estivesse construindo com Legos inteligentes. É um tipo de geração procedural, mas com muita orientação. Cada objeto, como camisas, barbas, mesas e pisos, carrega tags simples que descrevem o que é e como se encaixa com outras coisas. Durante o jogo, o sistema pergunta o que pertence aqui, e ele responde com uma combinação válida. O modelo 3D certo, as texturas certas, o conjunto de cores certo, além de algumas regras para que pareça intencional. Se uma jaqueta cobre a maior parte de uma camisa, ela silenciosamente troca a camisa inteira por uma camada interna mais barata para que a GPU não perca tempo. Se você colocar um chapéu em um cabelo volumoso, os dados de expressão dizem ao cabelo para se achatar para que não haja clipping. E quando as cenas ficam pesadas, as marcações de otimização decidem quais detalhes caem primeiro para manter os quadros estáveis. Dessa forma, podemos ter muito mais NPCs aleatórios do que nos jogos anteriores. Mas a parte realmente divertida são os interiores. Os designers definem um grafo para um tipo de cômodo, o que pode existir, em que ordem e o que pode ficar em cima do que. Pisos primeiro, depois tapetes, depois mesas, sofás com almofadas, suporte de TV antes da TV. Você entendeu a ideia. Um pequeno bloco de parâmetros então escolhe o sabor exato deste apartamento. De alto padrão versus desgastado. Paredes azuis versus brancas. Mesa de carvalho versus pinho. 2 caixas de cereal na prateleira ou nenhuma. Como o grafo é fixo e os parâmetros são pequenos, o jogo pode gerar muitos apartamentos, lojas, quartos de motel e escritórios verossímeis sem precisar de um designer para criar cada um, ao contrário do GTA V. Isso significa muito mais interiores nos quais se pode entrar, cada um sendo diferente, e mais espaços que parecem realmente pertencer àquele quarteirão da cidade. Comparado ao Red Dead 2, que já fazia um trabalho melhor de camadas de detalhe, você deve ver o sistema trabalhando mais duro no segundo plano, interiores que mudam de layout e acabamento, multidões e roupas que combinam com o bairro e comportamento suave do nível de detalhe à distância graças a truques de Super Elod que matizam e mascaram personagens distantes para que pareçam corretos sem acabar com o desempenho. O próximo na lista é o sistema e método para gerenciamento de sessão em um ambiente de jogo multiplayer em rede, e será muito crucial para tornar a experiência do GTA Online melhor. O que a Rockstar fez aqui é uma tecnologia inteligente que costura silenciosamente muitos lobbies pequenos em um mundo contínuo. Quando o jogo percebe razões para unir pessoas, mesmo bairro, linha de visão, você se juntou à mesma atividade ou seus esquadrões estão convergindo, ele mescla essas sessões em tempo real, e quando os jogadores se afastam, ele os separa novamente. A parte complicada é o estado, porque se uma porta está aberta em uma sessão e fechada em outra, ou 2 carros compartilham o mesmo ID, a sincronização fica estranha. A solução deles é um remapeamento em 2 etapas. Primeiro, eles conciliam os IDs dos jogadores, depois remapeiam os IDs dos objetos para que todos concordem sobre quem e o que tudo é, e só então eles completam a mesclagem. Comparado ao GTA Online de hoje, este é um avanço em como o mundo se mantém.
GTA V dependia de trocas de lobby visíveis e pequenos pontos de afunilamento seguros, como garagens, interiores, elevadores para esconder mudanças de população, e você podia sentir as falhas. Mesmo depois que a Rockstar permitiu que as pessoas realizassem mais atividades de negócios apenas por convite, você ainda esbarrava na velha dança das sessões e em quarteirões vazios que quebravam a ilusão de uma cidade cheia. O diretor de sessão nesta patente foi construído para manter as populações densas, onde os jogadores realmente estão, mover grupos sem que você perceba e preservar o estado consistente do mundo enquanto faz isso. Pense em menos trocas de lobby, menos cortes bruscos quando você começa ou termina uma atividade e mais liberdade para encenar grandes momentos em espaços públicos sem que o mundo se desfaça nas bordas. Para o GTA 6, isso significa que Vice City permanece animada onde você realmente está. Vá para o calçadão ou uma rodovia no centro e o jogo pode trazer mais pessoas para o seu espaço. Vá para os arredores e ele pode diminuir a densidade sem puxá-lo através de um túnel de carregamento. O objetivo é fazer a cidade parecer que já está em movimento quando você chega e ainda se movendo depois que você sai. E apenas uma nota rápida, a Rockstar continuou a aprimorar isso. A mesma tecnologia de sessão foi patenteada novamente com outra patente de mesmo nome. Então este não é um experimento único. Eles continuam melhorando e mal posso esperar para ver como isso funcionará no próximo online. Agora temos o método e aparelho para renderização gráfica aprimorada em um ambiente de videogame. O que esta patente abrange é um kit de ferramentas para fazer o mundo deixar marcas e se iluminar como um lugar real sem acabar com o desempenho. O terreno não é mais apenas uma textura. O jogo mantém um mapa de trilhas em tempo real ao redor da câmera e escreve nele sempre que pés, pneus, corpos ou objetos tocam o chão. Em materiais rasos como areia ou lama fina, ele usa paralaxe no shader para simular pequenas valas e pegadas com alto detalhe. Em coisas mais profundas, como neve pesada ou lama densa, ele realmente tesselata a malha e a desloca para que você tenha profundidade, não apenas uma mancha mais escura. Essas impressões podem envelhecer. Um leve borrão acontece com o tempo, para que as trilhas se misturem e se assentem como terreno úmido de verdade. Tudo isso é impulsionado por um mapa de mundo simples que diz o que cada área é. Assim, os artistas pintam uma cidade uma vez e o motor lida com o efeito certo em tempo de execução. A iluminação recebe um tratamento semelhante. Em vez de pré-processar tudo ou usar Ray Tracing em tudo, eles adicionam duas camadas rápidas, volumes de máscara ambiente e um mapa de reflexão. As máscaras ambiente são texturas 3D que armazenam como edifícios e grandes formas bloqueiam a luz do céu. O motor projeta esses volumes nas ruas, interiores e até mesmo em objetos em movimento, como carros ou portas que se abrem para que a oclusão reaja quando as coisas mudam. Em seguida, um mapa de reflexão de cima para baixo aproxima a luz suave que reflete do chão. A sangria de cor está incluída. E um desfoque rápido espalha isso sem o custo do GI completo. O resultado é uma luz de baixo em personagens, objetos que captam a cor próxima e interiores que não parecem sem vida quando alguém abre uma porta e a luz do sol entra. Comparado ao GTA V, isso é um salto. Aquele jogo dependia de decalques e sombreamento inteligente. Bom para a velocidade, mas pegadas, valas e oclusão suave só apareciam em casos específicos, e nem sempre se sustentavam quando você olhava de perto ou quando muitos objetos dinâmicos se acumulavam. Red Dead 2 fez um trabalho muito melhor com a resposta do material e a deformação em lama e neve, mas pequenos líquidos em superfícies em movimento ainda eram limitados. Este sistema é feito exatamente para essa escala. Método para renderização avançada de modelos gráficos em computador. Pense nisso como a resposta da Rockstar para o problema do aparecimento súbito de objetos e texturas em uma cidade densa. Em vez de alternar de forma brusca entre modelos de baixo e alto detalhe conforme você se move, o motor do jogo mantém um controle constante. Ele pode dosar a quantidade de detalhe por objeto e até por partes de um mesmo objeto. A geometria pode se simplificar suavemente quando está distante e se tornar mais definida à medida que se aproxima, com estados intermediários que se transformam em vez de simplesmente mudarem de forma. O sistema calcula quanta atenção cada item merece com base no que está em tela, na velocidade do movimento e na sua relevância no momento. Assim, um carro parado bem ao seu lado recebe o máximo de detalhe, enquanto uma caixa de ar-condicionado num telhado a 4 quarteirões devolve parte desse recurso discretamente, sem causar aquele salto visual que ainda existe em jogos antigos. No GTA V, é fácil notar o nível de detalhe clássico em todos os lugares. Objetos distantes aparecem de repente, a vegetação troca de modelo bruscamente, a sujeira das ruas diminui e, às vezes,
Personagens inteiros mudam de forma à medida que você chega perto. Já em Red Dead 2, esses defeitos ficam mais escondidos. Suas paisagens usam LODs planejados com cuidado e máscaras espertas, mas não chegam ao nível de Vice City, com suas ruas iluminadas, calçadas cheias e centenas de veículos ao mesmo tempo. Essa patente busca transições contínuas. Em vez de trocar uma malha ou material em um único quadro, o renderizador mistura uma versão mais próxima ao longo de alguns frames e refina só as partes que realmente importam. Ela também conversa bem com o resto do sistema gráfico da Rockstar, como marcas na areia ou sombras de contato, pois mantém os efeitos de superfície estáveis enquanto a geometria muda em segundo plano. Para GTA 6, o resultado será menos cintilação, menos pops de formas e uma cidade muito mais convincente quando você girar a câmera rapidamente ou dirigir em tráfego pesado. Agora, os sistemas e métodos para simulação e visualização rápida de fluidos esparsos. Essa patente trata de um método para simular e renderizar pequenos líquidos de forma realista, como suor, chuva, sangue e bebidas derramadas, sem causar uma queda no desempenho do jogo. A ideia é muito inteligente e eficiente. Em vez de usar uma simulação de fluidos 3D pesada, o motor do jogo achata a superfície de um objeto, como um personagem, um carro ou uma parede, em um mapa 2D leve. Em seguida, ele move pequenas quantidades de líquido nesse mapa usando forças simples como a gravidade e o vento. O resultado dessa simulação 2D é então projetado de volta para o modelo 3D para ser renderizado. Com esse método, as gotas de líquido podem se juntar, esticar-se em rastros, acumular-se em superfícies brilhantes ou evaporar. Elas também podem escorrer ou serem levadas pelo vento quando a chuva atinge um para-brisa. Como todo o processo acontece com texturas e shaders, ele se adapta muito bem à GPU, garantindo que o suor, a chuva, o sangue ou uma bebida derramada pareçam reais e não apenas uma mancha. Comparado aos jogos mais antigos da Rockstar, essa tecnologia vai além dos decalques estáticos e dos truques de iluminação. No GTA V, a simulação de umidade e respingos era limitada a brilhos e máscaras simples. O RDR2 melhorou a deformação de materiais como lama e neve, mas os líquidos em pequenas superfícies em movimento ainda eram restritos. Este sistema, no entanto, foi criado especificamente para essa escala, garantindo que o suor reaja ao movimento, a chuva escorra pelos painéis dos veículos e o neon da rua se reflita nas gotas de água no para-brisa. Graças a essa técnica, é possível ver cenas no GTA 6 com gotas de chuva escorrendo pelos para-brisas, condensação se formando e até mesmo gotas de chuva-suor se acumulando em um personagem durante uma perseguição, e tudo isso sem sacrificar o desempenho. Cobrimos todas as patentes e a Rockstar definitivamente está trabalhando duro. Me diga nos comentários qual patente te deixou mais animado, porque não vou mentir, estou dividido. Mas a combinação de melhorias em animação e gráficos é o que mais me anima sobre como GTA 6 realmente será. Se você gostou do vídeo, clique no botão de se inscrever e no sino para não perder o próximo. Links para tudo o que eu mostrei estão na descrição e no comentário fixado abaixo. Obrigado por assistir até o fim, tenha um bom dia e te vejo no próximo.